Olá, estamos aqui para falar sobre um assunto super importante, que é o tema da educação integral. Este assunto tem sido debatido, apresentado de forma recorrente nas discussões sobre a educação brasileira. E muitas vezes o tema é inclusive apontado como a solução para boa parte dos nossos dilemas na educação. Mas será que de fato todo mundo, especialmente os profissionais da educação, tem em mente de forma clara o conceito da educação integral? Sabem os elementos que envolvem este conceito? Este é justamente o tema do nosso encontro. E eu tenho aqui comigo hoje a professora Karen. Bem-vinda, professora. Obrigada, tudo bem, professora Mônica? Tudo certinho. Ela vai nos ajudar a esclarecer melhor o conceito da educação integral, diferenciando-o de outras propostas de educação, tratando de elementos que envolvem a educação integral. Então, por favor, professora Karen. Obrigada. Pois é, esse tema realmente ele é essencial para o debate educacional do Brasil de hoje. E ele envolve diretamente, né, Mônica, o processo de formação de professores. E é bem comum que quando o tema da educação integral aparece, ele vem cercado de dúvidas sobre os conceitos, como você falou, as características. Mas é justamente por isso que a gente está aqui hoje, né? Para esclarecer, tentar esclarecer o maior número de dúvidas possíveis. Que ótimo, professora, que bom. E vamos começar já de cara com as nossas dúvidas. Aliás, eu já te adianto que nós temos perguntas que foram trazidas por nossos professores, colegas, e vamos tentar resolver todas as questões aqui sobre esse assunto hoje. E já vou lhe fazendo uma pergunta. Professora Karen, por acaso a educação integral, ela tem alguma relação com a BNCC, com a discussão da BNCC, com a Base Nacional Comum Curricular? Nossa, Mônica, com certeza. A BNCC serve como documento que orienta a elaboração dos currículos das redes das escolas brasileiras, né? Então, a forma como esse documento foi sendo construído, dando ênfase às competências e às habilidades, pode ser uma grande oportunidade para que nós, os educadores, a gente pense de uma forma profunda o papel da escola. É muito importante também a gente lembrar a forma como esse documento foi construído, né? Então, a BNCC, ela centraliza a formação integral e ela enfatiza principalmente as competências e as habilidades. E, naturalmente, esta é uma grande oportunidade para que a gente repense de forma profunda o papel da escola. Nossa, legal, professora, porque justamente é bem oportuno a gente tratar desse assunto, da ideia de pensar e repensar a escola, né? Nossa, é fundamental. A gente vai poder conversar aqui ao longo desse período que a gente está aqui conversando, que a educação integral, ela começa pela proposta do quê? Da gente levar em consideração ao máximo esses interesses e as peculiaridades dos alunos. Isso, o que ele significa? Significa um amplo diagnóstico da realidade em que este projeto se insere para que ele seja efetivamente integral. Por isso, né, que as competências que a gente fala, as competências gerais da BNCC, elas podem ser bons suportes, a gente pode servir de base. O desenvolvimento dessas competências pode favorecer o desenvolvimento integral do sujeito. É isso, né, Mônica, que a gente quer. A gente quer o nosso aluno que ele se desenvolva de forma integral. Aliás, Mônica, deve ser o primeiro ponto. A noção de que a educação integral, mais do que ligada ao tempo, está ligada a uma noção, Mônica, a noção da integralidade do sujeito. Legal você falar sobre isso, Karen, porque nós temos uma pergunta que nos foi enviada pela professora Edicleia que fala justamente dessa diferença. Vamos ver? Vamos sim. Olá, professora. Gostaria que você abordasse um pouco sobre a educação integral
é a jornada ampliada. É comum que eu veja as pessoas tratando a educação integral como ampliação de carga horária. O que você acha disso? Obrigada, Edicleia, pela pergunta. Esse é um grande desafio, né, Mônica? É verdade. Porque quando a gente fala aqui em educação integral, a gente não está resumindo só uma ampliação da carga horária, né? O que é, de repente, as pessoas começam a entender num primeiro momento que é só aumentar a carga horária. A gente está falando de uma educação que promova o quê? O desenvolvimento integral do nosso aluno, que extrapole as habilidades relacionadas somente com o conteúdo, né? Para que além de que ele seja um bom aluno, matemática ou da geografia, por exemplo, a educação integral ela procura desenvolver por meio dos componentes curriculares uma série de competências que vão fazer desse aluno o quê? Um cidadão ou uma cidadã que se insere de forma consciente e principalmente reflexiva no mundo. Que faz desse nosso mundo em que está inserido o quê? Um mundo melhor, Mônica. É isso que a gente quer. E Karen, essa proposta de educação integral que você está nos apresentando, será que ela se relaciona de alguma maneira com as competências para o século XXI? Com certeza, Mônica. A nossa ideia de educação integral passa justamente pelo alinhamento com essas demandas contemporâneas que fazem da escola também um lugar de desenvolvimento dessas competências, né? No século XXI, é fundamental que os saberes escolares, que chamamos dos saberes acadêmicos, né, que eles se articulem com os saberes e conhecimentos, experiências e interesses de nossos alunos. Por isso, dissemos no início que o diagnóstico da realidade em que se insere a escola é uma peça, Mônica, fundamental da construção de uma proposta de educação integral. Observar se essa escola é rural ou urbana, se está em uma região de vulnerabilidade ou não, se é uma escola indígena ou se é uma escola em uma comunidade quilombola. Se essa escola tem uma relação profunda com a comunidade em que está inserida ou não. Entende essa relação? Claro, com certeza. E pensando nisso, Karen, me ocorreu aqui que dar voz aos alunos nesse processo é super importante. Muito importante, Mônica, muito importante mesmo. A educação integral está muito relacionada à ideia de um projeto de futuro. É uma estratégia para que os alunos vejam sentido, criem laços e o sentimento, Mônica, isso é muito importante, de pertença, de pertencimento em relação à escola. Sendo assim, é importante entender de forma bem profunda como que esses nossos jovens, eles se enxergam, quais são as suas perspectivas e principalmente quais são as suas expectativas. Ou seja, o que eles pensam, o que eles querem para o futuro. Entendi, professora. E aproveitando, nós temos uma nova pergunta aqui da professora Flávia sobre currículo. Vamos dar uma olhadinha? Vamos sim. Eu quero explorar um pouco mais a respeito do tema currículo, porque eu sei que esta é uma temática que, quando se relaciona ao contexto da educação integral, ainda geram muitas dúvidas. Existe diferença entre um currículo e um currículo na educação integral? Quais são essas diferenças? Obrigada, Flávia. Essa é uma ótima pergunta, sabe, Mônica? Porque a construção desse currículo, com certeza, é diferente. Primeiro, porque na educação integral a gente precisa construir uma noção de aprendizagem permanente. Todo momento na escola é de aprendizagem, Mônica. Mesmo que não estejamos assim, desenvolvendo uma atividade tradicional com saberes acadêmicos. Por isso, é tão importante que os conteúdos que eles se articulem com a vivência dos alunos na escola. O aluno se alimenta, né? Ele faz sua higiene pessoal, constrói amizades e relações pessoais, cria vínculos comunitários, realiza projetos
interdisciplinares. Tudo isso se relaciona com campos de conhecimento e, por isso, a elaboração do currículo deve considerar sempre essa realidade. O que há de matemática quando esse aluno é convidado a participar da demarcação do terreno da horta na escola, por exemplo, Mônica? O que há de geografia quando ele ajuda a inserir a escola em uma ferramenta digital de mapas na internet? O que há de educação física quando ele pratica o street dance? Essa articulação, Mônica, ela é decisiva para o currículo. É isso que a gente chama de currículo integrado? Exatamente, Mônica. Exatamente essa é a proposta. Vamos relembrar que o conceito de currículo, ele passa por todas as ações que ocorrem na escola. Todo o processo construído na escola, ele faz parte do currículo, certo? Ele não é aquele amontoado de conteúdos, como muitas vezes, né, tem-se a ideia de que um monte de conteúdo é amontoado. Tudo que será colocado em prática na escola, tendo em vista o melhor aprendizado, deve estar no currículo da escola. Justamente por isso, as diversas metodologias de ensino entram na pauta da nossa discussão quando a gente fala em o quê, Mônica? Em currículo integrado. As metodologias ativas que vão ser bem exploradas nesse contexto. A gente precisa contemplar também práticas de gestão que sejam coerentes, práticas que deem voz a esses nossos alunos. Vamos lembrar que é o momento de oportunizar o protagonismo do nosso aluno. Isso que você está falando, professora, me remete aqui a uma pergunta que nos foi enviada pelo professor Carlos sobre a questão da educação especial. É bem importante, né? Vamos dar uma olhadinha aqui para a gente ver do que se trata. Uma das grandes preocupações que nós temos quando o assunto, as discussões são sobre a educação especial é a ideia de equidade. Gostaria de saber como a educação integral pode fazer para nos ajudar a ampliar a equidade. Carlos, muito obrigada pela pergunta. Sem dúvida nenhuma, Carlos, a educação integral é peça fundamental para o desenvolvimento dessa equidade. A partir do momento que ela propõe o redesenho da escola. Esse redesenho, Carlos, não é só curricular, sabe, Mônica? Isso a gente tem que pensar também, mas também é físico. Para educar integralmente, é necessário que eu faça dos espaços da escola espaços mais integradores, mais acolhedores e que justamente respeitem essa diversidade. O desenvolvimento integral nesse modelo, ele pressupõe mais do que colaboração, mais convivência com as diferenças. Nesse sentido, as competências socioemocionais, por exemplo, ganham grande sentido nessa trajetória. Entendi, Karen. E me diga uma coisa, essas mudanças curriculares certamente promovem também uma mudança de relacionamento, de convívio entre os próprios alunos. Perfeito, Mônica, sem dúvida. A proposta, né, da educação integral que a gente está expondo aqui, ela tem justamente essa visão de mudança sistêmica, já que articula toda a escola para a produção desse resultado que é o mais importante, Mônica. Abrir espaço para esse desenvolvimento pleno do aluno como um indivíduo capaz de construir seu projeto de vida. Ah, legal, Karen. Vamos a mais uma pergunta? Vamos! É do professor César. Ele vai questionar a gente um pouquinho sobre o papel do professor nesse processo. Ótimo! Oi, Karen, colegas. Eu queria que você tratasse um pouco como que os professores eles se envolvem nesse projeto quando ele está em andamento. Então, como que eles se articulam, como que eles podem atuar para que se construa algo de sucesso. Ótima pergunta, César. Realmente é muito importante. Para o desenvolvimento de um projeto de educação integral bem efetivo na escola, é necessário
que os professores extrapolem a ideia de planejamento conjunto, por exemplo. Veja, César, que mais do que ampliar a ideia de planejamento em conjunto, é necessário assumir uma visão de educação e de prática ou metodologias comuns que promovam o desenvolvimento pleno. Uma outra forma de integrar o trabalho docente é o compromisso coletivo com a adoção de um trabalho intencional com foco no desenvolvimento de competências cognitivas e socioemocionais. Mônica, para o César também, precisamos construir o que alguns especialistas chamam de comunidade de prática na escola. Veja que importante a gente trazer aqui um conceito de comunidade, de sentidos e de prática. Quando todos esses atores compartilham de um objetivo comum e realizam trocas efetivas sobre o trabalho, estão construindo e fortalecendo uma comunidade de sentido. Quando todos percebem que, ao relatar, compartilhar boas práticas e realizar conversas construtivas geram conhecimentos que retroalimentam o nosso fazer pedagógico. Nesse momento, estão construindo e fortalecendo uma comunidade de prática, Mônica. Vocês devem estar se perguntando o que os professores, o que eles precisam fazer em seus momentos de planejamento, Mônica? Aí que a gente também tem que pensar. Eu posso citar aqui algumas ações estruturantes. Estudar coletivamente, organizar e discutir o cronograma de atividades do bimestre, considerando principalmente a integração entre os componentes curriculares. Outra, Mônica, planejar atividades integradoras e avaliações também integradas, considerando sempre o desenvolvimento das competências cognitivas e socioemocionais dos nossos alunos. Outra, avaliar o desenvolvimento do trabalho pedagógico semanalmente para replanejar o que for preciso. A gente percebe, vamos replanejar. Outra, compartilhar, Mônica. A gente tem que aprender a compartilhar e refletir sobre suas práticas, de modo que o fazer de cada docente possa inspirar o fazer dos seus colegas. A gente compartilhar essas ideias, Mônica, isso é muito legal. Apropriar-se dos resultados do trabalho para compartilhar nos momentos de conselho de classe. Mônica, eu posso garantir que tudo isso faz muita diferença. Puxa, interessantíssimo, Karen. E agora que você está falando sobre essas ações dos professores, sobre planejamento, eu acho que tudo isso nos remete à ideia de gestão, não é isso? Então, acho que nós temos mais uma pergunta que vai nos ajudar, do professor Paulo. Eu acho que vai nos ajudar a aprofundar um pouco mais a reflexão sobre esse assunto. Vamos dar uma olhadinha. Eu queria que vocês tratassem um pouco desse modelo de gestão na educação integral. Por exemplo, como que ela atua, como que ela se organiza, quais os principais diferenciais que ela oferece. Pois é, Paulo, estou aqui pensando, essa tua pergunta é muito importante. Muito legal essas perguntas, Mônica, que vão agregando aqui na nossa discussão, né? Paulo, a gestão nesse projeto tem um grande desafio, pois é ela quem viabiliza esse novo ambiente e dá suporte para que os professores possam efetivamente se integrar e trabalhar. E quando a gente fala em um projeto que envolve os alunos e a comunidade escolar, um projeto que precisa ouvir as pessoas, né, Mônica, dar voz, é necessário que haja uma gestão efetivamente democrática da escola. Essa capacidade de construir uma escuta ativa de todos os atores é decisiva para que o projeto se construa. Além disso, Paulo, a criação de ferramentas e espaços de avaliação constante do andamento do projeto também contribui para que dê certo.
Nesse sentido, há também a necessidade de que o gestor domine ferramentas e estratégias para fazer isso. Mônica, é uma busca constante de aliar os elementos técnicos e humanistas nesse processo. Você percebe que a gente vai alinhando, vai integrando? Claro, com certeza. Até quero aproveitar aqui a nossa oportunidade e te colocar mais uma questão sobre um assunto que está super em voga aí na atualidade, que é a ideia do pensamento computacional. Como que a gente pensa sobre isso na educação integral? Pois é, Mônica, esse é um tema que ele está super em evidência, né? E que se articula muito com a educação integral, assim como as metodologias ativas, né? No pensamento computacional, habituamos os alunos a construir conhecimentos específicos por meio da decomposição de problemas. Para dar sentido à aprendizagem, apresentamos a eles problemas que devem ser explorados por meio de estratégias de reflexão e questionamento constante. Da mesma forma, as metodologias ativas, que contribuem de forma significativa para esse processo, já que colocam os alunos, né, Mônica, aonde? No centro das ações. Toda estratégia que promove a autonomia do aluno pode ser peça super importante, Mônica, nesse processo da educação integral. Entendi. Professora Karen, para fecharmos nossa conversa, você poderia fazer uma síntese assim bem pontual dos elementos fundamentais para a gente entender a educação integral? Puxa, foi muito gostoso esse nosso papo, Mônica. Com certeza. Bem, Mônica, para que haja uma educação integral, o que a gente precisa ter é uma escola, Mônica, voltada efetivamente para o nosso aluno, que promova o que ele seja o protagonista. O currículo, ele deve considerar sua realidade e contribuir para seu projeto de vida. As competências socioemocionais devem estar no centro do planejamento. O professor deve atuar como um mediador e ter acesso a uma comunidade de práticas para a sua formação. E, finalmente, Mônica, as metodologias ativas entram com uma super aliada, incluindo também todas as tecnologias. Tá ótimo, professora Karen. Quero agradecer muito pela sua presença aqui conosco hoje e também quero aproveitar para agradecer a todos os professores que nos mandaram perguntas, ajudando na construção aqui da nossa reflexão e do nosso bate-papo. E se você ainda ficou com alguma dúvida, por favor, use o nosso canal de comunicação, o fórum, e coloque lá as suas dúvidas, suas perguntas. Tenha certeza que há uma equipe de professores capacitada, preparada e a postos para te atender e te ajudar. E se prepare, nossas ações continuarão e teremos muitas coisas ainda para conversar sobre esse assunto. Um abraço e até a próxima!